Bom dia, meus irmãos. Primeiro motivo de alegria, é um misto, né? De alegria, de nervosismo, estar aqui pela primeira vez, não falando em público, sim, mas pela primeira vez aqui falando nessa nova casa, né? Essa nova igreja a qual eu sou membro hoje. E entrar na igreja e ver todos esses bancos vazios, eu acredito que os irmãos que estão aqui têm essa mesma sensação que eu, né? É uma sensação diferente, não é? É triste, você fica esperando a qualquer momento as pessoas começarem a entrar pelaquela porta, não dá essa sensação? Mas a gente sabe, Deus sabe de todas as coisas, e eu pensando sobre isso, eu fiquei lembrando da igreja primitiva, a igreja de Atos. Ela não podia se reunir nos templos, porque existia uma perseguição que impedia que os evangélicos, que os cristãos da época se reunissem no templo. Hoje nós não temos essa perseguição por causa do evangelho. Hoje nós temos essa limitação por causa da pandemia. Mas o que aquela igreja fez naquele momento? Ela não tinha celular, ela não tinha internet, ela não tinha transmissão ao vivo pela internet, mas ela tinha a presença do Espírito Santo. E a solução para aquela igreja foi se reunir nas casas, como nós estamos fazendo hoje. Então, de uma certa forma, nós estamos voltando ao princípio, voltando a ser a igreja onde tudo começou, lá em Atos. Porque Jesus vem, cumpre o seu ministério, deixa a missão para todos nós, sobe e deixa uma missão para que nós possamos ser igreja. E a igreja começa a se reunir nos templos, nas casas. Passou o tempo, as igrejas começaram a se reunir nos templos, cresceu, e hoje o que está acontecendo? Nós voltamos lá no Atos. Então talvez essa volta aos princípios seja a nossa oportunidade de recomeçar. Seja a nossa oportunidade de nos reconciliar com o que talvez tenha sido perdido há um tempo atrás. Então é o nosso momento de voltar a ser igreja, não só a igreja como estrutura a quatro paredes, mas sim como igreja corpo de Cristo, o lugar onde Deus, Jesus, o Espírito Santo escolheu habitar, que é a nossa vida. Então é o nosso momento de nos reconciliar com a missão desde o início que Deus colocou para a igreja. Amém? E por que eu estou dizendo isso? Porque o tema da nossa lição de hoje, ela é reconciliação. Os irmãos que têm a revista aí, eu vou estar abrindo aqui no celular, pedir só um minuto para os irmãos. O tema da lição de hoje é reconciliação. O tema da lição de hoje é reconciliação. E quando se fala na palavra reconciliação, a gente pensa logo em algo que em algum determinado momento se separou e por isso, por ter se separado, hoje precisa se reconciliar, voltar a estar junto novamente. E quando a gente vai logo no começo da lição, os irmãos que puderem estar acompanhando, o autor ele faz um questionamento de qual seria a principal mensagem de Paulo em todas as suas cartas. E ele, entre algumas opções aqui, o autor ele coloca que uma das principais mensagens de Paulo nas suas cartas é sobre a reconciliação. Só que eu quero ir um pouco mais além com os irmãos. Eu quero fazer com que os irmãos pensem qual seria a mensagem principal da Bíblia. Se a gente fosse olhar a palavra da Bíblia por inteiro, de Gênesis a Apocalipse, qual seria a mensagem principal da Bíblia? Os irmãos podem, alguns não pode chutar, alguém irmão que estiver aqui pode escrever. Qual seria a mensagem principal? Oi? Resgatar o homem. Mais alguém?
qual seria a mensagem principal da Bíblia? Reconciliar. Sim, isso, exatamente. A lição, ela faz o questionamento de qual seria a principal mensagem de Paulo. Eu estou querendo trazer para os irmãos que eu acredito que a principal mensagem da própria palavra de Deus da Bíblia seja a reconciliação. Porque se os irmãos forem olhar lá no Gênesis, Deus criou tudo, colocou o homem no jardim e a mulher para que acompanhasse ele, e todos os dias, ao entardecer, Deus ia no jardim para ter um relacionamento com o homem. E todos os dias Deus estava ali tendo um relacionamento com o homem. Só que chegou um momento em que eles se separaram. Esse relacionamento se rompeu, que foi o pecado. Aquilo que separa o homem de Deus é o pecado. Porque Deus, ele não se associa com isso. Então houve a separação entre Deus e o homem. E o próprio Paulo fala, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, lá em Romanos 3. Destituídos, separados da glória de Deus. O que nos separa de Deus é o pecado. Só que quando os irmãos vão olhando a Bíblia e vão acompanhando todas as narrativas, a gente vai vendo sempre Deus com um plano de trazer de volta o homem para Ele. A gente vai acompanhar no Velho Testamento toda a história do povo de Israel. Sempre foi Deus dando uma oportunidade para que o povo voltasse a adorar a Ele. O povo começava a adorar imagens e bezerros, e Deus falava e mostrava, querendo trazer eles de volta. Então o Velho Testamento inteiro é assim. Quando os irmãos vão ler os livros dos profetas, tanto os maiores quanto os menores, a mensagem dos profetas era arrependimento. Era para que o povo se arrependesse e voltasse a seguir novamente os caminhos de Deus. A gente inicia o Novo Testamento com o profeta João Batista falando: arrependa-se, volte para o caminho. Vem Jesus e a mensagem de Jesus é: arrependa-se, volte para o caminho. Jesus morre, ressuscita, para que eu pudesse ser livre do pecado e eu pudesse me reconciliar novamente com Deus. Jesus termina o seu ministério aqui e vem Paulo com suas cartas, e a mensagem é: arrependa-se, volte para o caminho de Deus. E as cartas de Pedro, de Paulo, de Tiago, de Judas, e no final o Apocalipse, é a mesma mensagem, para que o homem volte. Então, na minha humilde opinião, se a Bíblia ela tem uma mensagem principal, eu acredito que essa mensagem principal seja reconciliação. O homem voltar a viver aquilo que um dia ele viveu. Porque a reconciliação, eu só me reconcilio com aquilo que um dia eu já fui junto, não é? Se eu já fui junto com uma pessoa, eu me separei. Agora eu preciso da reconciliação, que é voltar a estar junto. E no grego a palavra reconciliação, ela tem um significado de cessar a inimizade, acabar com a inimizade, acabar com a separação, é voltar a estar juntos. Queria pedir que os irmãos, então, para a gente poder estar decorrendo esse estudo com base bíblica, que os irmãos pudessem estar abrindo as suas Bíblias e alguns versículos que nós vamos pegar como base para todo esse estudo. Os irmãos pudessem estar abrindo as suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 5, do versículo 10, vamos estar lendo o 10 e o 11. Romanos capítulo 5, versículo 10 e 11. Diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém? Marca esse versículo aí, irmãos. Abram também em Tiago.
Tiago capítulo 4, versículo também 4. Diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Amém? Irmãos, esses versículos, eles trazem algumas palavras aqui que a gente tem que começar a pensar um pouco. Tanto em Romanos 5, quanto em Tiago 4, uma palavra se repete nesses dois casos, que é inimizade. Inimizade entre Deus e o homem. Só que quando os irmãos param para pensar, e muitas pessoas que têm uma visão de Deus, uma visão humanista, começam a questionar: como que Deus, sendo amor, ele pode ter inimizade com alguém? Como que é um Deus santo, vivo, verdadeiro, trino, que nos ama, que enviou seu Filho para morrer em nosso lugar, ele pode ser inimigo de alguém? E o versículo de Tiago, que os irmãos puderem ler aí, ele explica isso muito bem. Ele diz assim, ó: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? O fato de você ser amigo do mundo te torna inimigo de Deus. Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. Desde o início, Deus, ele fez a separação entre a luz e as trevas, a separação entre o bem e o mal. E tudo aquilo que não provém da luz de Deus provém da vontade da carne. E a carne, ela milita contra a vontade de Deus. Não estou dizendo que o servo de Deus, ele não peca. Nós somos seres humanos, somos carne e osso, somos sujeitos a isso. Mas a amizade com o mundo, a convivência com as coisas terrenas, nos torna inimigo da vontade de Deus. E existe sim essa separação daquilo que é a vontade de Deus e daquilo que não é a vontade de Deus. E aquilo que não é a vontade de Deus nos torna inimigo da vontade de Deus. Irmãos, entenderam? E para isso a gente tem que ter algumas bases que eu queria colocar para os irmãos aqui. A Bíblia, ela é o nosso manual de regra e prática. É a nossa base doutrinária, é a Bíblia. Porque muitas vezes nós vamos questionar assim: mas é impossível Deus ser inimigo de alguém. Mas, meu querido, não sou eu, Fernando, que estou falando, é a palavra de Deus. Nós devemos ter a Bíblia como nosso manual de regra e prática. Muitas vezes nós pegamos a palavra de Deus e usamos apenas alguns versículos, só aqueles versículos que nos convêm. Deus é amor, Deus é bom, Deus está de braços abertos para você, Deus te quer, olha que lindo, mas Ele também abomina o pecado. Então, a nossa base doutrinária é a palavra de Deus. E o aconselhamento que a Bíblia nos dá, a orientação que a Bíblia nos dá, é que aquele que não vive a vontade de Deus, ele se torna inimigo de Deus. Mas por isso que nosso tema de hoje é reconciliação. É acabar com a inimizade e trazer de volta a amizade com Deus. Deus, ele é amor, mas é justiça também. Tem até um hino antigo, né? Deus é amor, mas é justiça também. Nós fazemos muito essa separação e não pode existir essa separação. Ele é amor, mas ele em momento algum ele se associa ao pecado. Por que nós temos esse problema muitas vezes? É porque nós criamos duas imagens diferentes de Deus. Existem duas visões teológicas de Deus que, quando colocadas ao extremo, elas são muito problemáticas.
Por exemplo, aquele que Deus, ele é amor e Deus é bondade. É fato, ele é amor. Mas às vezes as pessoas colocam no extremo e acaba colocando um Deus como, não, Deus ele não se importa muito com meus erros, Deus ele perdoa tudo, Deus ele aceita tudo, um Deus muito bonzinho. E também a gente coloca num outro extremo, num Deus muito furioso, que está todo momento esperando para fulminar a minha cabeça. Quando eu sair um pouquinho da linha, Deus ele vai me castigar. Os irmãos já perceberam pessoas que são assim? Que usam os dois extremos? Uns que pensam que Deus ele é um Deus muito furioso, Deus está castigando todos nós, Deus jogou essa pandemia para destruir a humanidade. A gente coloca esse extremo. Como também tem um outro extremo, que é o extremo do Deus é amor, não, que usa aquela frase, não tem nada a ver, Deus vai me perdoar. Entende? Quando nós colocamos esses dois extremos, a gente cai no erro, porque todo extremo, todo exagero, nos leva ao erro. Deus é amor e é justiça também. É um amor justo, é um amor regido pela justiça. Ele nos ama, isso é fato. Ele tem um amor por todos nós que não pode ser contado, não pode ser medido o tamanho desse amor. E por ele nos amar tanto, ele não se compactua com o pecado, porque ele é amor ao extremo. Por ele ter o amor ao extremo por nós, ele acaba se tornando inimigo daquilo que nos afasta dele. Tudo aquilo que me faz se separar de Deus, ele não concorda. Os irmãos aqui, os que estão aqui, eu acredito que todos tenham filhos. E vocês amam os seus filhos. Por amar os seus filhos, os irmãos acabam odiando tudo aquilo que faz mal aos filhos de vocês. Estou correto? Os irmãos têm uma ira por tudo aquilo que possa fazer mal ao seu filho. E da mesma forma é com Deus. Deus, ele é inimigo de tudo aquilo que separa o homem de Deus. Mas para isso existe a reconciliação entre Deus e o homem. E nessa lição, o autor ele é bem enfático nessa lição, e com alguns pontos. E um ponto que ele coloca, os irmãos que depois puderem estar lendo a revista, ele fala sobre, ele usa a seguinte frase, eu até anotei aqui: o homem sem Deus, em pecado, não é um coitado. Eu fiquei olhando e falei, nossa, esse autor ele é bem enfático. E eu olhei essa frase, porque muitas vezes nós temos consciência do que temos feito, e mesmo assim temos tomado atitudes que desagradam a Deus, por consciência daquilo que estamos fazendo. Mas agora, vamos lá, Fernando, você só apontou os erros, só apontou os problemas. Qual é a solução? Aonde vem a reconciliação entre o homem e Deus? Primeiro ponto que eu queria colocar: essa reconciliação entre o homem e Deus, ela não vem pelas nossas boas obras. Lá em Efésios nós vamos ver: pois pela graça sois salvos por intermédio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie. Não é pelas minhas boas ações que eu irei me reconciliar com Deus. Eu estou afastado de Deus, então eu vou fazer boas ações, eu vou ajudar o necessitado, eu vou dar uma cesta básica, eu vou fazer isso. Isso é ótimo, faça sim, porque como servo de Deus, nós temos que ter uma visão espiritual e social da nossa região, mas não é as nossas boas ações que irão fazer com que nós voltemos a estar com Deus. O texto, eu queria pedir que os irmãos pudessem estar abrindo, que vai explicar muito bem sobre isso, é o livro de a carta de 2 Coríntios, capítulo 5,
versículo 18, 19 e o 20. Diz assim, o 18: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de quem? Quem nos reconciliou com Deus foi quem? A reconciliação entre o homem e Deus, ela vem por intermédio de Cristo. O plano de salvação de Deus era para que o seu Filho viesse, morresse em nosso lugar, para que assim nós pudéssemos ser salvos, ser livres do pecado. E a reconciliação entre o homem e Deus, ela vem por intermédio de Cristo. Amém? E nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Irmãos, nós somos servos de Deus. Em um determinado momento da nossa vida, nós estávamos separados dele, e nós fomos reconciliados por intermédio de Cristo. E esse versículo aqui no final do 19, Deus nos deu o ministério da palavra da reconciliação. Aquilo que Deus entrega para a minha vida não é algo egoísta, mas sim algo que eu tenho que compartilhar com outras pessoas. O milagre que Deus fez na minha vida, fez na vida dos irmãos, fez na vida de vocês, é algo que eu tenho que passar para outras pessoas. Eu não posso, a nossa missão como igreja, se a mensagem principal da Bíblia, ela é a reconciliação, é o homem voltar a Deus, a nossa principal mensagem como servos de Deus é levar essa mensagem para que mais pessoas voltem a Deus. Porque se os irmãos forem olhar, a mensagem dos profetas foi essa, sobre o arrependimento. A mensagem de João Batista foi essa, a mensagem de Jesus era essa, a mensagem dos apóstolos era essa. E nos nossos dias de hoje, qual deve ser a nossa mensagem? A mensagem da reconciliação. A mensagem de que existe um Deus que está de braços abertos, esperando a minha atitude de arrependimento, para que assim a gente possa se reconciliar com Deus. E o versículo 20, que é um versículo que eu gosto muito, ele é até o tema dos embaixadores, a divisa dos embaixadores do rei, diz assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. O que é um embaixador? O embaixador é aquele que representa o seu governo em um outro lugar. Por exemplo, o embaixador brasileiro nos Estados Unidos, ele representa o interesse do Brasil nos Estados Unidos e vice-versa. Ok? E o embaixador do rei, o embaixador de Deus? Nós somos aqueles que representam o reino de Deus aqui na terra. Olha que forte isso. Mas olha como o versículo vai deixando maior a nossa responsabilidade. Além de representantes de Deus, olha aqui que Paulo continua falando. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Se os irmãos forem ler esse versículo na linguagem de hoje, vai estar mais ou menos assim, como se Deus falasse através de nós. Olha só, irmãos, nós somos embaixadores do reino, somos representantes de Deus aqui na terra. Além disso, nós temos que ser boca de Deus aqui na terra. Nós temos que ser o representante da mensagem de Deus para a humanidade. Não é uma responsabilidade muito grande? E como nós temos sido esse embaixador? Será que eu tenho representado? Esse é um questionamento que eu, Fernando, faço para mim. Será que eu tenho sido representante da vontade de Deus? E será que a minha boca tem sido a boca usada por Deus para levar a mensagem dele? Que essa é a minha missão? E Paulo, ele continua. Como se Deus exaltasse por intermédio de nós. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis
com Deus. Isso aqui é Paulo falando para uma igreja, para que essa igreja se reconciliasse com Deus, voltasse a viver. Irmãos, a Bíblia ela tem resposta para tudo. Tá bom, Fernando? Nós éramos unidos com Deus. Hoje, a partir do pecado, nós nos separamos de Deus. Deus ele tem um plano de salvador para que eu volte a Ele. Sim, e nós como igreja somos embaixadores e temos que levar a palavra de Deus. Mas como se reconciliar? Como voltar a Deus? Pedir que os irmãos abram sua Bíblia no último versículo, Apocalipse capítulo 2, versículo 5. É um versículo muito conhecido. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. E se não, venha a ti, e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Irmãos, a reconciliação com Deus, ela é através de Cristo. A salvação é um dom de Deus através de Cristo. A vida eterna, ela é um dom dado ao servo de Deus através de Cristo. Mas sabe algo que vem de nós, irmãos? O arrependimento. João aqui ele está fazendo um conselho explicando de forma muito simples e muito claro qual é o caminho. Primeiro ele diz: lembra-te de onde caíste. O arrependimento vem primeiro, você lembra o que você fez de errado, você lembra de qual foi o momento em que eu estava vivendo a vontade de Deus e de repente eu saí daquele caminho e comecei a viver um caminho que não era para me ter vivido. Então lembra desse momento, lembra de onde caíste, lembra do momento em que você se separou de Deus. Depois de você se lembrar, faça o quê? Arrependa-se. O arrependimento é algo que vem do homem. Arrependa-se e volte à prática do primeiro amor. Isso não é uma reconciliação? Irmãos, isso não é uma reconciliação? Isso é uma reconciliação. A reconciliação com Deus, ela vem depois do arrependimento. É um processo. Você lembra de onde caiu, você se arrepende de ter caído, e assim depois você volta à prática do primeiro amor, porque aí sim Deus te reconciliou por intermédio de Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho. Esse é o plano de salvação. E Jesus ele conta uma narrativa muito conhecida por todos os irmãos, que explica perfeitamente sobre isso. Em determinado momento, quando Jesus estava falando sobre a salvação, ele conta a história de um filho que de repente ele decidiu pedir a herança para o pai e sair para viver a vontade dele no mundo. E o pai entrega a herança para o filho, e o filho sai e vai viver os prazeres da terra. Nesse momento, a gente vê a separação entre o pai e o filho. Essa separação ela acontece porque o filho decidiu não viver a vontade do pai, mas sim viver as próprias vontades. O que é o pecado? Sou eu decidindo não viver a vontade de Deus e sim desejando viver a minha vontade. Isso é o pecado. E aí na parábola Jesus continua: o filho decidiu sair de casa e ele se separou do pai. O pai continua no mesmo lugar, o pai continua em casa. Quem saiu foi quem? O filho. Deus continua sendo Deus. Quem se separou fomos nós.
Deus, ele continua sendo Deus, e ele continua não compactuando com o pecado. Por isso que ele permite que o seu filho saia. E o filho sai e vai viver os prazeres da terra. Enquanto o filho vivia aquilo, enquanto tinha dinheiro, ele curtiu tudo o que ele pôde consumir. Até um determinado momento que o dinheiro acaba, ele começa a perder tudo o que ele tinha, ele vai morar num estábulo, num chiqueiro, e ele chega ao ponto de desejar a comida dos porcos. O pecado, ele além de nos separar de Deus, ele nos mata. Porque o salário do pecado, ele é a morte. A intenção do inimigo é roubar, matar e destruir. Destruir aquilo que Deus fez. Então o filho decidiu viver isso. E aí, olha como é que a Bíblia, ela é muito bem feita. E não são livros desconectos, não. Toda a palavra de Deus, ela tem um intuito. E ela tem uma mensagem. Porque, como nós lemos em João, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, lembra-te de quê? De onde caíste. O que acontece com o filho pródigo? Ele está lá na lama, entre os porcos. O que ele acontece com ele? Ele lembra do que ele vivia lá na casa do pai. Ele começa a pensar, poxa, quando eu vivia na casa do meu pai, até os empregados comiam melhor do que eu estou comendo hoje. Ele lembrou. A reconciliação, ela começa quando você lembra de onde você caiu. O filho lembrou da casa do pai. Só que lembra-te de onde caíste, depois arrependa-se. O filho se arrependeu, decidiu largar tudo, voltou para a casa do pai. E sabe uma coisa, irmãos? Deus, ele muda? Não. Deus, ele muda? Não. Ele continua sendo Deus. Quem se separou foi o filho. Quem decidiu sair da casa foi o filho. Quem escolheu viver a vontade da carne foi o filho, não foi Deus. Deus, ele continua sendo Deus, ele continua estando ali. Independente do que eu faça, independente de onde eu vá, ele continua sendo santo, vivo, trino e verdadeiro. Ele é Deus. Aquele que cai em erro, aquele que cai em pecado, sou eu, ele não. Por isso que a amizade do mundo é inimizade com Deus, porque ele é santo, ele não se mistura. E olha que lindo essa parábola, porque quando o filho volta para casa, e aí eu gosto de imaginar a cena, queria que os irmãos imaginassem a cena comigo, porque o filho, ele volta para casa, e no caminho de casa ele encontra o pai dele parado, com os braços estendidos para ele. Eu gosto de imaginar que todos os dias o pai parava na porta e esperava o filho voltar. Quem tem filho, a minha filha é muito nova, eu não vivo isso ainda, mas os irmãos que têm filho adolescente, jovem, eu fico imaginando a preocupação quando o filho sai, né? Pai, eu vou numa festa e eu vou voltar logo. E passa a hora e os irmãos ficam naquela apreensão. Eu não vivo isso ainda e eu oro para que eu não viva isso futuramente. Mas eu imagino a preocupação dos irmãos com o filho e a ansiedade que os irmãos têm de ver o filho de volta, não é isso? E ele, quando ele abre a porta de casa, ele entra dentro de casa de novo e aí bate aquele alívio. Ufa, meu filho, a minha filha está salvo. Por quê? Porque ele está aqui comigo. A sensação dos irmãos de terem um filho de volta ao lado e saber que nada lá fora machucou o meu filho. Ele está comigo. Agora imagina Deus. Eu fico imaginando que Deus esteja de braços abertos, esperando que a humanidade, ela lembre-se de onde ela caiu, se arrependa e volte à prática do primeiro amor.
Porque o projeto divino de Deus é que todos nós estejamos aqui, dentro de casa, abraçados com Ele, porque é somente com Ele que nós temos segurança de continuar. Então, o que eu queria deixar para os irmãos que estão aqui, para você que está me assistindo em casa, onde você estiver, existe um Deus que está de braços abertos esperando. E nessa parábola eu acho muito interessante, porque o pai estava ali esperando o filho voltar. O filho volta, o pai ele vai, abraça aquele filho, e mais do que isso, o pai vai, pede para os empregados pegarem uma roupa nova para o filho e faz uma aliança com aquele filho. Sabe o que eu vejo isso com Deus, o pai trazendo uma roupa nova? É porque nós quando saímos do mundo e viemos para Deus, nós viemos com manchas. A gente volta para a casa de Deus com manchas, com sujeiras, carregando ainda algumas coisas do mundo, da lama. Mas Deus, Ele vem e Ele traz uma veste nova para os seus filhos. E Ele faz uma nova aliança. E nessa parábola do filho pródigo, nós vemos de forma simples e de uma narrativa, Deus explicando o que é a reconciliação. E Deus, e Jesus, nas suas mensagens, Ele foi, para mim, o maior orador, a pessoa que mais explicava perfeitamente tudo. Porque Deus, Ele explicava de forma simples a mensagem e de forma breve. E nessa narrativa é Jesus explicando de forma perfeita o que é reconciliação. A reconciliação é um pai de braços estendidos, esperando que o filho se arrependa, lembre do momento bom que vivia ao lado do pai, e voltando a estar de braços dados com Deus. Então que nesse momento a gente possa estar vivendo essa reconciliação com Deus. Sabe, quando se fala de reconciliação, a gente pensa logo na pessoa que não é cristão, não é isso? É a pessoa que vive nas drogas, na bebida. Mas também é uma mensagem para nós, cristãos também. Porque em determinados momentos a gente vive na religiosidade e acaba fugindo do caminho. E eu acredito, como eu falei no começo da lição, eu acredito que esse momento que nós estamos vivendo, de pandemia, seja a nossa oportunidade de lembrar do momento bom que a gente viveu e recomeçar. Porque a partir de hoje, a igreja no Brasil e no mundo, ela vai viver algo diferente. Quando essa pandemia acabar, nós não estaremos igual estávamos há um mês atrás. Os irmãos podem ter certeza disso, nós não seremos o mesmo. É o nosso momento de recomeçar como igreja. E a partir de agora, que temos a oportunidade de recomeçar, como que iremos recomeçar? Será que da mesma forma? Não. Porque hoje, nesse momento, nós estamos vendo o quão frágil nós somos. Nós somos muito frágeis. Nós estamos aqui hoje, e esse momento que nós estamos aqui, nós não sabemos se semana que vem estaremos aqui também. Por isso, a dependência de Deus. Então, que a partir de hoje, nós como igreja, nós como servos de Deus, se algo em nossa vida precisa ser reconciliado com Deus, que esse seja o momento. Que essa pandemia não nos separe de Deus, pelo contrário, que ela nos faça confiar cada vez mais nele. E que nós como igreja, assim como a igreja primitiva lá em Atos, ela não estava no templo, ela estava em casa. Ela se reunia nas casas, mas se reunir em casa não o afastavam de Deus, pelo contrário, um grande avivamento começou nas casas. E que a nossa casa, irmãos, a minha casa, a casa dos irmãos, possa ser um celeiro de bênção. Nós possamos ser embaixadores do Rei na nossa casa. E que o avivamento que nós tanto esperamos possa começar dos nossos lares. Amém? Queria convidar os irmãos a ficarem de pé.
E que os irmãos possam estar orando. Nesse momento que os irmãos possam estar pensando em tudo que está acontecendo no mundo nesse momento. E o nosso papel hoje como igreja é interceder, é orar, é dobrar os nossos joelhos, é chorar com os que choram. Nós não podemos abraçar as pessoas que estão chorando nesse momento. A gente não pode estar próximo, porque o recomendado é que haja um distanciamento. Mas nenhuma recomendação pede para que a gente se distancie de Deus. Esse não. Esse continua nos abraçando. O Espírito Santo de Deus continua ao nosso lado. Esse não tem distanciamento para ele. Então, se eu não posso estar abraçando o irmão, eu oro para que o Espírito Santo de Deus possa estar te abraçando nesse momento. Que o Espírito Santo de Deus possa estar te consolando. Se hoje eu não posso ser o ombro amigo para você, eu oro para que o Espírito de Deus possa estar consolando o seu coração. Que Deus possa estar habitando na sua vida e que com Ele não há distanciamento. E que esse seja o nosso momento de reconciliar com Deus. Esse seja o momento de lembrar da onde eu caí, se arrepender e voltar às práticas do primeiro amor. Eu vou estar orando, quero que os irmãos que estão aqui no templo possam estar orando também. E você que está em casa, esteja orando também. Pedir que você que está em casa nesse momento, reúna a sua família, seu filho, sua esposa, seus irmãos, quem estiver do seu lado, reúna nesse momento. Interceda para que Deus nos ensine a passar por esse momento, a superar isso, confiante de que Deus, Ele sabe de todas as coisas. Nós não sabemos quando isso vai acabar, mas Deus sabe. E que Ele nos conforte e entenda que o tempo dele não é o nosso. Amém? Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estar aqui, Senhor, reunido com a sua igreja, Pai, para louvar, engrandecer e santificar o seu santo e poderoso nome, Senhor. Pai, eu te agradeço porque eu tenho a certeza que o Senhor usou na minha vida nesse momento, Pai. Porque eu sei, Pai, que eu, Fernando, não sou capaz, mas sim o seu Santo Espírito que nos capacita a cada momento, Senhor. Pai, eu venho te pedir, Senhor, pela primeira igreja batista em Saracuruna, Pai, que hoje está se reunindo nas casas, Pai, mas que essas casas, Senhor, possam ser celeiros de bênção, Pai. Que essas casas, Pai, possam estar sendo embaixadores, representantes da sua vontade aqui na terra, Pai. Que essas pessoas, Pai, que essa igreja, Pai, ela possa estar sendo usada, que as nossas bocas sejam para louvar e glorificar o seu santo nome, Pai. Pai, que quando isso tudo passar, Pai, nós possamos continuar sendo igreja, Pai. Não deixe que a chama se apague, Pai. Não deixe que os seus filhos eles se esfriem, Pai. Pai, eu vim te pedir que pelos cristãos ao redor do mundo, Pai, que nós possamos ser cada dia mais representantes de Ti, Senhor. E que a mensagem da reconciliação, Pai, seja a mensagem que nós iremos pregar, Pai. Que essa seja a nossa principal missão, Pai, nossa principal mensagem, Pai, porque Cristo esteve aqui conosco, Pai, e a mensagem principal dele era arrependimento, era para que a humanidade voltasse a viver com Ele, Pai, e que o Senhor nos dê a oportunidade de ser embaixadores, de ser porta-voz dessa mensagem, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Pai, eu venho te pedir que o Senhor venha estar confortando, Senhor, os corações, Pai, das pessoas que têm perdido os seus entes queridos, Pai, e que não têm tido nem a oportunidade de velar, de ter uma cerimônia ao lado do seu ente perdido, Senhor. Que o Senhor venha estar confortando esses corações, Pai, que o seu Santo Espírito possa acampar em cada vida, Pai, que o Senhor venha estar enxugando essas lágrimas, Pai, mas que essas pessoas possam crer, Pai, que isso tudo irá passar, Pai. E nós iremos cantar, louvar e exaltar o seu santo nome, porque por mais que uma pandemia fez com que nós nos separássemos, Pai, fisicamente, mas espiritualmente nós estamos cada dia mais próximos de Ti, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nos dê um restante de domingo guardado e protegido por Ti. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Queria agradecer aos irmãos por terem me ouvido.
Agradecer aos irmãos que acompanharam pela internet e que nós possamos ser bênção. E que eu acredito que fui bênção na vida dos irmãos nesse momento. Amém? Muito obrigado.